concretização do sonho da vida do Nardelli. Então, isso nos traz muita felicidade. Esse é um momento extremamente importante para a ciência da conservação no Brasil, né? É o retorno desse animal para a natureza. É o primeiro animal extinto na natureza que volta para a natureza na América do Sul. Então esse é um momento muito importante, né? E esperamos que tudo dê certo nesses próximos dias, né? Temos que comemorar aí a volta desse alagoano vitorioso para sua casa, né? Depois de quase 40 anos fora do seu ambiente natural. Tudo que nós passamos, não só no trabalho em si, porque é trabalhoso, não é fácil você dedicar a uma coisa que às vezes é muito difícil eu conseguir sair esse tempo que estou aqui, muito difícil. Eu sempre tenho que estar lá em cima, sobretudo num período de reprodução. Mas você vê saindo aquilo ali, aquela sensação do seguinte, não foi uma coisa perdida. Porque quantas vezes você faz um trabalho, uma coisa, e por um motivo qualquer que não funciona. Estou muito gratificado com isso, por estar participando disso, por ter colaborado com o trabalho do Pedro, que não é fácil. Sei o que ele passou para chegar no estágio que ele chegou, mas é o seguinte, estar junto disso, para mim não tem preço. Então agora todo o projeto faz sentido. Então agora a gente começa a dar o senso de praticidade do projeto, de aplicação da ciência. Toda a ciência e a técnica que foram investidas até agora e que vão continuar a ser investidas, com o Roberto, que sabe tudo do manejo dos bichos, com todo o trabalho que ele faz, ela agora pula para uma nova etapa, que é essa etapa de campo, né, de fundar uma nova população. Então, na verdade, é meio que aquela sensação de que, puxa, chegamos lá, conseguimos fazer o primeiro passo. Porque, de fato, não se fecha um ciclo, porque os bichos ainda precisam reproduzir em cativeiro, a gente ainda precisa do manejo em cativeiro, mas, no mesmo tempo em que esse ciclo não está fechado, a gente abriu agora, talvez, se não o mais importante, um tão importante quanto, que é o fato de que não fazia nenhum sentido se manter essas aves em cativeiro se elas não pudessem ser destinadas de novo para a natureza. Aí veio o nosso grande desafio. Por quê? Porque nós tínhamos um plano de ação nacional para a criação do mutum. Esse plano de ação nacional criou todos os protocolos para se criar mutum em cativeiro, né? Então o professor Mercival da UFSCar fez todo o projeto, um trabalho genético, fez o pareamento das espécies, começou a se criar mais em quantidade de mutum puros, enfim, passou a se ter um plantel e um status de reprodução razoável, né? E a gente estava com as RPPs, aí veio o desafio, vamos fazer um programa já de soltura. Aí quando se estabeleceram todos os protocolos de criação, o ICMBio resolveu transformar todos os protocolos, os planos de ação dos bichos, em um plano de ação por bioma. Então ele jogou um plano de ação nacional para as aves da Mata Atlântica. Então o que é que eu pensei? Bom, ele vai ser diluído dentro de um plano com mais de 100 aves. Então eu cheguei aqui e disse, vamos fazer, já que o Estado é quem está com fauna, vamos fazer o nosso plano de ação estadual. Chamei o pessoal, todo mundo topou, o INMA, o Ministério, o PP e tal, e convidei os parceiros do plano de ação nacional, que eram os dois criadores, as universidades que participavam, para vir para o plano de ação estadual, inclusive o próprio ICMBio. E criamos o plano de ação estadual para o mutum de Alagoas. A gente investiu muito da nossa energia, do nosso tempo, preparando, conhecendo as áreas, preparando o local para, de fato, fazer esse experimento com a reintrodução do mutum. A espécie não pisava em ambiente natural há mais de 40 anos. Então você imagina, a gente tem animais que passaram muitas gerações em cativeiro sem nenhum contato com a natureza. Então a gente tem que confiar muito que a memória genética desses bichos ainda esteja presente, né, que eles tenham essa memória de como se comportar no ambiente natural e de que agora eles consigam, de fato, começar a fundar uma população. É extremamente complexo, porque nós não temos nenhum parâmetro anterior para saber se o que a gente está fazendo está indo no rumo certo ou não. Porque ninguém viu um mutum de Alagoas vivo na natureza, né? Nós não temos como comparar nenhum registro de literatura ou nenhuma observação de alguém que viu o bicho na natureza para saber se os bichos que a gente está soltando agora estão se comportando de maneira adequada ou não. Então a ideia aqui é o primeiro experimento. Ele tem uma importância muito maior do que as pessoas imaginam. Nós vamos ver o seguinte, no habitat natural dele,
eu já tenho certeza, por exemplo, que ele tem uma chance enorme de dar certo. É uma área de aproximadamente 1.000 hectares de mata, uma mata que tem muita água, uma mata que tem uma flora específica da região muito boa. Isso é uma ave que come de tudo, por exemplo, come folha, come fruta, come inseto, come pequenos animais, tudo tem aqui. Não há o que a gente temer com relação a isso. Só tem uma preocupação. Fatores que levaram essa ave a ter a população muito diminuída foram ligados, por exemplo, primeiro à destruição do habitat dele, mas muito também pela ação do homem, a ação de caça, de captura. Esse monitoramento ele é fundamental, assim, é o que vem se mostrando ao longo dos processos de reintrodução que vem acontecendo com diversas espécies no mundo. Esse monitoramento pós-soltura é uma das fases mais cruciais, assim, para garantir o sucesso mesmo do projeto de reintrodução. Se esse animal ele vai para uma área desprotegida, uma área de risco, uma área que a gente não está monitorando, a gente pode ir atrás desse animal, trazer esse animal de volta ou ficar olhando o animal ali naquele lugar. Olhando os trabalhos, a gente percebeu que esse formato de rastreador, ele era o mais adequado para usar com esse tipo de animal, que é uma espécie de mochila, né? Ele é capaz de coletar e armazenar dados espaciais. E isso é interessante que a gente tem acesso ao que o animal, onde o animal está, e muitas vezes até o que ele está fazendo, assim, de uma maneira muito rápida, né? A gente só vai para campo, baixa esses dados e tem um histórico aí do que o bicho está fazendo, para que áreas o bicho está indo, que tipo de habitat está sendo mais usado por esse animal, qual o tamanho da área que ele está. Então essa tecnologia é muito legal, que ela facilita e ela aumenta muito a resolução desses dados espaciais, assim, na questão temporal mesmo, assim, e precisão espacial também. A gente tem muitos dados dentro de um dia, se a gente quiser, e os resultados, assim, são muito precisos. O salvamento de uma espécie ameaçada depende de muitos atores. Nenhum ator consegue sozinho chegar no final do ciclo do salvamento. Então a Crax tem a parte dela. Ela estuda no campo, ela captura as aves, obtém, ela reproduz no cativeiro, gera excedentes para soltar. Mas tem as universidades, tem os detentores das áreas onde os bichos vão ser soltos, tem a educação ambiental nas áreas onde vão ser soltos, que geralmente tem entidades. No caso do Pauximito, tem o IPMA, tem o Instituto de Pesquisa da Mata Atlântica, que foi criado para preparar a volta do mutum de Alagoas para a região de origem dele. Então tem um grupo, tem os órgãos de licenciamento, no caso de Minas Gerais o IEF, tem o ICMBio. Se não houver a junção de todas essas partes em harmonia, todo mundo olhando na mesma direção, é muito difícil salvar uma espécie.